Fala pessoal, aqui é o Vincent da Opens Tecnologia e hoje eu vim mostrar para vocês quais as novidades, melhorias, o que mudou na versão 1.0.12 Doc Manager. Vamos nessa? Bom, na versão 1.0.12 Doc Manager foram essas as mudanças, alterações e novas funcionalidades que surgiram. Eu vou falar uma por uma e eu vou mostrando para vocês aqui. Primeiro, então, correção de bugs. Alguns bugs foram corrigidos, como no painel, por muitas vezes aparecia os cronômetros duplicados, por exemplo. Agora, tudo isso já foi corrigido. No painel também, às vezes, você abria o painel e quando tinha alguém em ligação, não aparecia o olho de escuta. Isso também já foi corrigido, tá? Vamos para a próxima. Visualização dos operadores online e offline no dashboard. Agora, quando você acessa o dashboard nessa caixa de status de operadores, quando você clicar em mais detalhes, você vai ter essa visualização dos logados e também dos deslogados, junto com o turno. Isso aqui a gente criou baseado na necessidade de que o gestor quer ver quem está logado e quer ver também quem não está logado, para não precisar ir lá em cadastro de operadores. E quem não está logado, ele quer saber qual é o horário do turno, para saber se esse cara já deveria estar logado ou não, e assim por diante. Então agora ele já consegue ter um controle muito maior de quem são as pessoas que estão nesse momento logadas e trabalhando, tá? Essa também foi uma funcionalidade criada. As melhorias no painel envolvem também algumas mudanças de layout. A gente colocou aqui, por exemplo, antes você já tinha a quantidade de chamadas atendidas, a quantidade de chamadas abandonadas, agora a gente adicionou mais um campo que é o de chamadas que alcançaram o tempo limite. Na prática, esses números você já vê hoje no relatório de fila, né? Quando você gera um relatório de fila hoje, ele já tem esses dados, são os 3 dados mais, vamos dizer assim, aparentes do relatório sintético, né? Quando você gera o relatório, elas estão aqui, atendidas, abandonadas e tempo limite. No painel antes não tinha um tempo limite, isso gerava dúvida para os gestores, porque muitas vezes eles achavam que estava tudo bem com a fila, ninguém abandonou, mas alguém pode ter alcançado o tempo limite, então é importante isso aparecer também na fila. Então essa é uma das melhorias no painel aí que a gente fez. Quando o operador entra em pausa também a gente colocou em negrita as letras para poder aparecer melhor a visualização. E também a gente mudou aqui o gráfico de operadores. Antes o gráfico de operadores pegava o número de chamadas que o operador atendeu desde o momento em que ele fez o login. Então se no meio do dia ele fizesse um logoff e login de novo, esse número zerava. Até certo ponto para nós fazia sentido, mas acho que agora em diante, com a criação do turno, que agora nós criamos o turno da fila, esse número agora vai ser baseado no turno. Então, se o seu operador logou da 7h30 em diante, independente da quantidade de vezes que ele faz logoff, login, ele vai sempre mostrar a quantidade de chamadas que ele atendeu desde as 7h30. Então, isso é melhor para ter um dado mais real para o gestor, né? Independente de quem fez logoff, login, esse aqui é o número real de chamadas que ele atendeu hoje, né? Então essa foi uma das melhorias no painel. Vamos voltar lá então para as atualizações, né? Exportação do relatório de fila analítico. Isso aqui também era uma das coisas que a gente já sabia que em algum momento ia ser feito. Por quê? Porque o relatório de fila analítico ele me traz um dado muito importante. Eu vou gerar aqui para vocês verem. O dado importante que ele me traz é o tempo de espera e atendimento e ligação total individual de cada chamada. Por que isso é importante? Porque com esse número individual e não a média, né, esse número com ele na mão individual, eu consigo fazer N métricas. Por exemplo, eu consigo criar um nível de serviço, eu consigo saber o nível de serviço da minha empresa, baseado no tempo de espera. Então eu posso pegar todas as chamadas, somar o tempo de espera, ver quais foram atendidas em até 20 segundos, tudo isso com esse número. Que antes eu não conseguia trabalhar muito ele, porque não dava para exportar. Agora, com a exportação, já é totalmente possível. Então, quando você exportar para um CSV, ou PDF, ou Excel, ele vai sair nesse formato aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Ó, vai sair nesse formato. Então, deixa eu ajustar aqui. Então, vai sair data, a fila, o canal, ou seja, quem atendeu sempre o último evento da chamada, né? Origem, o tempo de espera, tempo de atendimento, tempo de ligação e qual foi o último evento, né? Então isso aqui já dá para o gestor uma liberdade maior para ele trabalhar com os dados. Então isso aqui é uma coisa muito importante que já foi liberada nessa versão, beleza? Vamos para o próximo.
A gente tinha um problema também quando filas tinham nomes similares. Então, quando você tinha uma fila que suporte e a outra fila suporte 2, por exemplo, a gente tinha alguns problemas de compatibilidade dos cronômetros, a gente tinha alguns problemas de compatibilidade de números, distribuição de fila, e agora isso já foi ajustado também. Adicionado o tempo do operador ocupado no relatório sintético. Ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Quando você gera um relatório hoje do operador sintético, ele já me traz o tempo que esse operador ficou logado, o tempo que esse operador ficou em pausa. Aí ele pega o tempo online menos o tempo em pausa e me diz qual foi o tempo dele disponível. Mas agora a gente criou uma coluna nova chamada em ligação. Ou seja, além do tempo online, além do tempo disponível e além do tempo em pausa, a gente pega todas as chamadas que ele fez e recebeu, soma e mostra aqui o tempo que ele passou no telefone. Né? Então, no telefone ele passou essa soma aqui. Né? No meu caso aqui, no dia 1, esse operador ficou 1 hora e 15 minutos e 57 segundos no telefone. 7 horas disponível, 8 horas online e assim por diante. Tá? Lembrando, online é o tempo que ele ficou logado até o logoff. Disponível é o tempo do online menos a pausa. Dá o tempo disponível. E em ligação é o tempo que ele passou no telefone. Não quer dizer que o tempo disponível é menos o tempo de ligação. Não, porque ele poderia estar em pausa e também estar fazendo ligação. Isso acumularia tempo de ligação. Então esse dado ele é individual, pode-se dizer assim. Tá? Mas é um dado importantíssimo para o gestor saber quantas horas o seu operador passou trabalhando, etc. Próximo item. Bom, vocês vão notar de cara quando vocês acessarem o relatório, vocês já devem estar vendo aqui comigo navegando, que agora ele mudou o layout do formulário. Por quê? Nós botamos mostrar opções avançadas, porque a partir de agora a gente vai começar a criar vários novos filtros para os relatórios. Já existem hoje alguns filtros, mas para não ficar um relatório sujo e cada vez o formulário ficar com muita opção e para quem está chegando no Key Manager, até para quem já está na casa, ficar confuso na hora de gerar relatório, a gente quis deixar ele para sempre simples. Esse é o formato mais simples do relatório e com uma opção de opções avançadas. Quem optar por querer ver as opções avançadas vai clicar nesse botão e aqui para baixo vai mostrar todas as opções avançadas que aquele relatório possa existir. Então isso tanto no relatório de fila quanto no relatório de operador. Então a gente, à medida que vocês vão ver nas próximas versões, vocês vão ver que vão surgir novos botões, novos parâmetros, novas opções dentro dos relatórios, que isso dá com certeza mais liberdade, mais assertividade para o gestor na hora de gerar um relatório. Tá? Bom, por último, essa opção aqui realmente ela vai ser um marco, vamos dizer, para o Key Manager. A gente já, basicamente, ouvindo a necessidade dos nossos clientes, a gente entendia e passou a entender mais forte ainda nos últimos tempos que mesmo quando você gera um relatório de operador individualmente, você vê lá, você tem 3 operadores, você vê lá o desempenho de um, vê o desempenho de outro, mas você sempre tem a necessidade de saber um comparativo, um ranking. Como que esses operadores, um relativo ao outro, está trabalhando? Quem atendeu mais chamadas? Quem atendeu menos? Hoje, se o gestor quisesse fazer isso, ele teria que gerar individualmente um por um e depois fazer esses cálculos. Então, a gente criou uma nova opção no relatório de operadores. Vou gerar aqui dos últimos 15 dias. E essa nova opção é o tipo comparativo. Eu tinha o sintético, analítico e agora eu tenho o comparativo. É só eu selecionar os operadores que eu quero ou o grupo de operador que eu quero e mandar gerar o relatório. O que ele vai me trazer? Ele vai me trazer esses dados aqui. Vamos olhar um pouquinho para eles e eu vou explicar um por um. A primeira caixa que eu vejo é o ranking de chamadas. Ou seja, de todos os operadores que eu escolhi, qual é o ranking total de chamadas desses operadores? Ou seja, tanto atendidas quanto não atendidas, recebidas e efetuadas. Quem fez e recebeu mais chamadas? Então tá aqui. No meu caso, o Sairon Luca 1025, ele tem um maior total de chamadas, 293. Desses 293, 225 foram atendidas e 68 não atendidas. Lembrando, isso aqui é o recebidas e originadas, é um total. E eu também tenho as médias e eu consigo comparar cada um. Cada
índice, o total, atendida, não atendida, TME, TMA e TMC podem ser selecionados para organizar, né? Então eu posso organizar por maiores não atendidas, menores não atendidas ou atendidas, enfim, por TME, a escolha é sua. Bom, aqui embaixo a gente faz um gráfico destes números, então aqui eu consigo ver esses números que a gente está vendo, só que em modo gráfico, para ficar visualmente mais claro. Então o verde são as atendidas, vermelho não atendidas e aqui embaixo o operador. Tá? Descendo um pouco mais, a gente resolveu destrinchar. Então aqui, como eu tenho um total, agora a gente separou em duas caixas. Então eu quero saber um ranking das recebidas e um ranking das originadas. Então tá aqui. Nas recebidas, a Marine se destacou. Recebeu 142 chamadas nos últimos 15 dias e atendeu 133 e não atendeu 9. Tá aqui as médias, o próximo é o Saron, o próximo é o Uriel e assim por diante. Nas chamadas originadas, a mesma coisa. Aqui o Saron se destaca, porque ele fez mais chamadas, está aqui o total de atendidas, não atendidas, e os gráficos embaixo mostrando esses mesmos números, só que visualmente melhor, né? Então é isso, pessoal. Essa é a primeira versão do relatório comparativo. Nas próximas versões a gente vai fazer as mesmas comparações, só que agora com os dados de disponibilidade. Podem esperar que isso também vai acontecer, ou seja, quem faz mais pausa, quais são as pausas mais utilizadas, qual é o tempo de pausa que sempre estoura, enfim, a gente consegue fazer um cálculo em quem são os operadores que passam mais tempo disponíveis, quem são os operadores que passam mais tempo em ligação. Então a gente fazer uns comparativos de disponibilidade, esse vai ser, é certo que esse relatório vai surgir nas próximas versões, tá? A gente já liberou essa versão com esses comparativos porque já é um dado que está na mão, tá? Então, pessoal, essas foram as atualizações dessa versão 1.0.12. Por favor, qualquer feedback, entre em contato com a Opens, entre em contato com o seu integrador. Precisamos de feedback para continuar evoluindo a ferramenta. Tá bom? Um abraço, até mais!